Nos últimos tempos, o mundo inteiro tem voltado sua atenção para a saúde do Papa Francisco. O Sumo Pontífice encontra-se hospitalizado em Roma, enfrentando uma pneumonia grave e outras complicações que preocupam fiéis e especialistas. Mas a inquietação não é apenas médica. Muitos começaram a relembrar uma antiga profecia atribuída a São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, que supostamente previu a sucessão dos papas até um momento de grandes tribulações. Segundo essa profecia, o pontífice de número 112 governaria em tempos extremamente difíceis, e sua morte poderia ser um marco importante na cronologia dos acontecimentos finais descritos no Apocalipse. E adivinhem? Esse papa seria Francisco. Alguns estudiosos dessa predição vão ainda mais longe e afirmam que o próximo papa, caso Francisco realmente parta, poderia ser um mensageiro do Anticristo, um falso profeta que abriria o caminho para eventos apocalípticos sem precedentes. Mas será que estamos realmente diante do cumprimento de uma grande profecia ou essa é apenas mais uma teoria que ressurge toda vez que um papa adoece? Vamos explorar esse mistério com base nos acontecimentos históricos e espirituais. Inclusive, o próprio Padre Pio, um dos santos mais venerados do século XX, já alertava sobre tempos difíceis para a Igreja e a humanidade. Ele dizia que o mal tentaria se infiltrar até mesmo nos círculos mais elevados da fé. Desde o agravamento do estado de saúde do Papa Francisco, o Vaticano tem se mantido em alerta. Com 88 anos, sua recuperação se torna um desafio e, segundo rumores, a Guarda Suíça já estaria se preparando para um eventual funeral, o que só alimenta mais especulações. É nesse cenário de incertezas que a profecia dos 112 papas volta a chamar a atenção. A profecia menciona lemas em latim que descrevem simbolicamente cada papa até o fim dos tempos. São Malaquias teria tido essa visão em Roma, mas o documento só foi publicado séculos depois, em 1595, pelo monge Arnoldo de Vion. Essa diferença de tempo levanta suspeitas de que o texto possa ter sido alterado ou criado para influenciar a escolha de futuros pontífices. No entanto, muitos acreditam na veracidade das previsões, pois os lemas parecem coincidir de maneira impressionante com os eventos históricos. Agora chegamos à parte mais intrigante. Se a profecia estiver correta, Francisco pode ser o último líder legítimo da Igreja Católica antes de um período de grande provação. Seu sucessor, segundo alguns estudiosos, poderia ser um impostor ligado ao Anticristo, um personagem-chave para a implantação de um governo global que enganaria milhões e mudaria drasticamente os rumos da humanidade. Se isso for verdade, o mundo pode estar prestes a entrar em uma nova era de desafios espirituais sem precedentes. Mas será que essa teoria se sustenta? Para entender melhor, precisamos analisar os papas anteriores e ver como os lemas de São Malaquias parecem coincidir com suas trajetórias. Por exemplo, o Papa Pio X, de 1903 a 1914, recebeu o lema Igni Jardens, que significa fogo ardente. Ele era conhecido por sua fé intensa e sua luta incansável contra heresias, promovendo reformas na Igreja. Já Bento XV, de 1914 a 1922, que governou durante a Primeira Guerra Mundial, foi descrito pelo lema Religio Depopulata, que significa religião devastada, algo que se encaixa perfeitamente no contexto de destruição e perda de fé daquela época. Após ele, veio Pio XI, de 1922 a 1939, com o lema Fides Intrepida, ou Fé Destemida, um reflexo de sua postura firme contra os regimes totalitários que ameaçavam a liberdade religiosa. E assim a lista continua, com cada papa parecendo encaixar-se perfeitamente nos lemas atribuídos a eles. Agora, ao chegarmos em Francisco, surge a grande questão: ele realmente encerrará essa lista? De acordo com a profecia, o último papa seria chamado Pedro, o Romano. Embora Francisco seja argentino, suas raízes italianas e sua escolha pelo nome Francisco de Assis, cujo nome de batismo incluía Pietro, Pedro, levantam ainda mais suspeitas. Padre Pio, ao longo de sua vida, teve diversas visões espirituais e previu tempos difíceis para a humanidade, alertando sobre a necessidade da oração e da vigilância. Ele frequentemente dizia que a batalha espiritual entre o bem e o mal se intensificaria e que a fé dos verdadeiros cristãos seria colocada à prova. Diante de todas essas revelações,
resta a pergunta: estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia ou apenas mais um ciclo de especulações? Enquanto o mundo observa o destino do Papa Francisco, o tempo nos dirá se essas previsões são reais ou apenas coincidências impressionantes. De qualquer forma, a recomendação de Padre Pio continua atual: rezar sempre, confiar em Deus e se preparar espiritualmente para qualquer cenário que o futuro nos reserve. A jornada espiritual que atravessamos não é feita apenas de preces solitárias e esperança silenciosa. Ela é uma conexão viva, pulsante, entre nós e o divino, que se manifesta de formas sutis, mas poderosas, em nossa vida cotidiana. Padre Pio sempre enfatizou que a fé precisa ser um ato ativo, uma entrega confiante e inabalável. É justamente nesse ponto que muitos encontram dificuldades. A dúvida, o medo e a desesperança são como sombras que tentam obscurecer a luz da fé. Mas devemos lembrar que Deus não nos abandona. A oração não é apenas um pedido, é um laço de amor que nos une ao Criador. Quando rezamos com fervor, algo profundo se transforma dentro de nós e ao nosso redor. Oração. Senhor Todo-Poderoso, fortalece minha fé para que eu nunca duvide do teu amor e da tua providência. Que eu possa, como Padre Pio, confiar sem hesitar e seguir pelo caminho da esperança. Amém. Muitas vezes, sentimos que nossas preces demoram a ser atendidas, mas precisamos entender que Deus trabalha em seu tempo perfeito. Padre Pio ensinava que a paciência e a fé caminham juntas. Ele próprio enfrentou desafios imensos, sofrimentos e perseguições, mas nunca se afastou de sua missão. Sua vida é um testemunho de que a dor pode ser um caminho para a santidade quando oferecida a Deus. Se você está atravessando um período de dificuldade, lembre-se de que os santos estão sempre prontos para interceder por nós. Clame pela ajuda de Padre Pio, de Nossa Senhora e de todos aqueles que já trilharam esse caminho de fé. O céu está atento ao seu clamor. Oração. Santo Padre Pio, intercede por mim diante do Senhor. Apresenta minhas dores e aflições, para que eu encontre alívio e esperança na providência divina. Amém. Padre Pio recomendava que nunca nos afastássemos da oração, pois ela é o elo que nos une ao divino. Ele dizia que, mesmo em meio às tribulações, nunca devemos abandonar a prece. A oração é nossa arma mais poderosa contra as adversidades e contra tudo que tenta nos afastar de Deus. Se você sente que sua vida espiritual está enfraquecida, reze. Se está cansado e sem forças, reze. Mesmo que não sinta vontade, mesmo que pareça que Deus não ouve, persista. A fé é construída na constância e na esperança. Oração. Senhor, dá-me forças para nunca desistir da oração. Que minha fé seja renovada a cada dia, para que eu possa sentir a tua presença em minha vida. Amém. Um dos ensinamentos mais belos de Padre Pio é sobre a gratidão. Ele dizia que, mesmo diante das dificuldades, devemos agradecer. Quando cultivamos um coração grato, abrimos espaço para que a graça de Deus nos transforme e nos dê forças para seguir em frente. Que hoje possamos refletir sobre todas as bênçãos que já recebemos. Agradeça pelo dom da vida, pela esperança, pelos pequenos milagres do dia a dia. E lembre-se, a gratidão é uma forma poderosa de louvar a Deus e atrair ainda mais bênçãos. Oração. Pai Celestial, obrigado por tudo que tenho e por tudo que ainda virá. Ensina-me a ser grato em todos os momentos, confiando sempre na tua providência. Amém. Que possamos seguir firmes na fé, inspirados pelos ensinamentos de Padre Pio, sabendo que Deus sempre ouve nossas preces e nunca nos abandona. A nossa jornada de fé, tão marcada pelos ensinamentos do Padre Pio e pela expectativa de tempos mais difíceis, se expande agora para uma reflexão profunda sobre os sinais que nos cercam e sobre o mistério que envolve a sucessão papal. O que está acontecendo no mundo, os desafios internos à Igreja e os acontecimentos históricos, se entrelaçam em uma narrativa que nos convida a olhar para o futuro com olhos de esperança e vigilância. Uma antiga profecia atribuída a São Malaquias, reinterpretada por estudiosos e devotos ao longo dos séculos, nos apresenta uma visão de um período em que a sucessão papal culminaria com um líder que simbolizaria o fim de uma era de estabilidade e o início de grandes tribulações. Esse cenário, longe de ser mero simbolismo, diálogo com acontecimentos históricos e com os sinais de crise que estão marcados a Igreja e o mundo.
A menção do Papa Francisco como possível último pontífice legítimo desperta debates acalorados entre os fiéis e os estudiosos da profecia, pois suas raízes, escolhas e momentos de vida parecem se encaixar em um padrão predito há séculos. É importante lembrar que a profecia não deve ser encarada apenas como um presságio fatalista, mas também como um convite à reflexão sobre a missão da Igreja em tempos de incerteza. Cada lema atribuído aos papas anteriores nos remete a momentos cruciais da história, onde a fé foi testada, as crises se intensificaram e a esperança precisou ser renovada por meio de uma conexão profunda com o divino. Assim, o estudo desses sinais torna-se um exercício de autoconhecimento e de fortalecimento espiritual, onde os desafios atuais encontram ecos nos ensinamentos do passado. Padre Pio, com sua vida repleta de experiências místicas e seu exemplo de devoção, sempre enfatizou que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina nunca se apaga. Suas palavras ecoam como um chamado para que cada um de nós mantenha viva a chama da fé, não importa quão turbulento seja o cenário ao nosso redor. Ele nos ensinou que a oração não é um simples ritual, mas sim uma comunicação íntima com Deus, capaz de transformar o coração e renovar a esperança. Em meio às incertezas e aos desafios que parecem se multiplicar, Padre Pio nos convida a um olhar para dentro e a consciência de que a verdadeira força reside na confiança em Deus. Essa confiança se constrói a cada preço, a cada ato de caridade, a cada momento de silêncio em que permite que a presença divina se faça sentir. A vida do santo é um testemunho vivo de que, mesmo enfrentando doenças, perseguições e desamparo, é possível encontrar a paz que só o amor de Deus pode proporcionar. Vivemos em uma época em que as instituições, inclusive a Igreja, enfrentam profundas crises internas. Escândalos, divisões doutrinárias e conflitos de interesses abalam a confiança dos fiéis e despertam questionamentos sobre a direção que a espiritualidade deve tomar. Dentro desse contexto, a saúde fragilizada do Papa Francisco e as especulações em torno de uma possível mudança na liderança da Igreja não podem ser vistas isoladamente, elas refletem um ambiente de transformação global, onde os valores tradicionais se chocam com as demandas de um mundo em constante mutação. Os desafios da modernidade exigem uma necessidade urgente de renovação. A tecnologia, a globalização e as mudanças culturais aceleradas bloqueiam uma nova abordagem na transmissão da fé, onde a mensagem de amor, compaixão e esperança deve ser adaptada às realidades contemporâneas sem perder sua essência. Nesse cenário, a profecia dos 112 papas surge não como um presságio de desastre, mas como um alerta para que a Igreja e os fiéis repensem sua missão e se preparem para uma nova era. Uma era em que a espiritualidade deve se reinventar para acolher a diversidade de experiências e transformar os desafios em oportunidades de crescimento. Um dos pilares da fé cristã é a crença na intercessão dos santos, aqueles que, por sua santidade, se tornam canais privilegiados para a graça divina. Padre Pio, com sua vida de intensa oração e de experiências místicas, é um exemplo dessa intercessão. Muitos devotos acreditam que, ao invocar seu nome, não encontram apenas conforto, mas também uma fonte de inspiração para enfrentar as dificuldades cotidianas. A intercessão dos santos é uma tradição que atravessa os séculos e se adapta a cada nova realidade. Em momentos de crise, como os que vivemos hoje, os recorrem aos santos com a verdade de que suas vidas podem servir de ponte entre o céu e a terra. Essa prática fortalece a comunhão entre os membros da Igreja e cria uma rede de solidariedade espiritual que transcende as barreiras do tempo e do espaço. A oração contínua é um dos instrumentos mais poderosos para cultivar a fé. Quando dedicamos tempo para meditar, refletir e conversar com Deus, abrimos as portas para um encontro transformador. A meditação não é apenas um ato de silêncio, mas uma oportunidade de introspecção, onde podemos identificar nossas fragilidades, ao mesmo tempo, reconhecer as vitórias que nos sustentam. Incorporar momentos de meditação na rotina diária pode ser um diferencial para quem busca uma vida mais equilibrada e espiritualmente rica. A prática regular da oração, inspirada nos ensinamentos de santos como o Padre Pio, cria um ambiente interno de paz que se reflete na forma como enfrentamos os desafios externos. Essa disciplina espiritual é um caminho seguro para transformar a ansiedade em serenidade e a dúvida em sinceridade. Ao analisar a trajetória dos papais que precederam o momento atual, percebemos que cada época trouxe lições únicas. Os lemas que os acompanharam não foram apenas simbólicos, mas reflexões profundas sobre o contexto histórico em que atuaram.
Esses ensinamentos nos mostram que, mesmo diante de crises devastadoras, a fé pode renascer e transformar a realidade. A história da Igreja é repleta de episódios em que a adversidade se converteu em oportunidade para a renovação espiritual. As guerras, as perseguições e os conflitos internos foram, para muitos, o terreno útil onde brotou uma nova consciência religiosa. Essa resiliência é um exemplo para os tempos atuais, onde a multiplicidade de crises pode, paradoxalmente, ser o acontecimento para um renascimento da fé e do compromisso com os valores cristãos. A sucessão papal sempre foi um tema que desperta intensos debates e esperanças. A ideia de que um líder espiritual pode influenciar profundamente o rumo da história é, ao mesmo tempo, inspirador e tentador. No contexto atual, em que rumores e especulações se misturam à realidade, é essencial manter o foco na missão essencial da Igreja, ser um farol de esperança e amor em meio à escuridão. A possibilidade de o Papa Francisco ser o último pontífice legítimo, conforme sugerido por certas interpretações da profecia, não deve ser encarada com pânico, mas sim como um convite à reflexão e à preparação espiritual. Se, de fato, um novo líder surge em meio a uma crise sem precedentes, que esse momento é visto como uma oportunidade para uma profunda reforma interna, uma transformação que traz à tona os valores mais autênticos do cristianismo. Nesse cenário, a comunidade de fé deve se unir, independentemente das divisões ou das diferenças doutrinárias, para reafirmar seu compromisso com a verdade, a justiça e a compaixão. O futuro da Igreja, assim como o futuro da humanidade, dependerá da capacidade de cada um de nós de encontrar forças de oração, de comunhão e de solidariedade. Os desafios que enfrentamos hoje não se restringem apenas à esfera religiosa, eles se estendem a todos os aspectos da vida em sociedade. A crise econômica, os conflitos geopolíticos e as profundas transformações culturais encerraram uma resposta que vai além do materialismo e do individualismo. É nesse contexto que a espiritualidade se apresenta como um alicerce fundamental para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Uma mensagem de esperança e de renovação, tão bem exemplificada pelos ensinamentos de Padre Pio, ressoa fortemente em um cenário onde muitos se sentem desamparados. O reconhecimento de que a verdadeira transformação começa no interior de cada ser humano é o primeiro passo para superar as adversidades coletivas. Assim, a oração, a meditação e o compromisso com a justiça social tornam-se instrumentos indispensáveis para enfrentar os desafios globais. Uma fé viva e dinâmica não se limita a rituais e orações, ela se manifesta em ações concretas que transformam a realidade. O exemplo de líderes espirituais que, mesmo diante de dificuldades, se dedicaram a ajudar os mais necessários é um lembrete poderoso de que o amor de Deus se expressa por meio de gestos de solidariedade e compaixão. Em tempos de crise, cada ato de espera se torna um testemunho da força redentora da fé. Seja através do voluntariado, do apoio aos marginalizados ou da luta por justiça social, os fiéis podem encontrar, na prática do amor no próximo, uma chave para a transformação de uma sociedade fragmentada. Essa conexão entre fé e ação é o que mantém viva a chama da esperança, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Diante de um cenário repleto de incertezas, o chamado à renovação pessoal se torna urgente. Cada um de nós é convidado a revisitar suas crenças, a fortalecer seu relacionamento com Deus e a buscar uma vida pautada pelos valores da compaixão e da justiça. Essa renovação não é apenas individual, mas também comunitária, pois a união dos corações em torno de um propósito maior é o que sustenta a esperança coletiva. As comunidades de fé, aprimoradas pelos ensinamentos dos santos e pela tradição da oração, têm a responsabilidade de se transformar em espaços de acolhimento, diálogo e apoio mútuo. Em cada encontro, em cada celebração, reside a oportunidade de construir pontes que superem as divisões e resgatar a essência do amor cristão. É nesse ambiente de renovação que a Igreja pode reencontrar sua missão primordial de ser luz para o mundo. A esperança é uma virtude que transcende as dificuldades e ilumina os caminhos mais sombrios. Em meio às turbulências e às incertezas do nosso tempo, ela se apresenta como a âncora que nos mantém firmes na fé. Os ensinamentos do Padre Pio, que tanto enfatizam a importância de confiar no plano divino, nos lembram que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um recomeço. Cada crise, cada perda e cada desafio são oportunidades para que possamos nos aproximar de Deus e fortalecer nosso espírito. A esperança não é uma negação da realidade, mas sim a verdade de que,
com a graça divina, é possível transformar a adversidade em um caminho para a redenção e para a renovação interior. Em um mundo cada vez mais polarizado, a busca pela verdade torna-se um desafio de proporções históricas. Os debates teológicos, as diferenças doutrinárias e os conflitos ideológicos impõem à prova a capacidade de diálogo e de entendimento mútuo. Contudo, é justamente nessa diversidade de pensamentos que reside a riqueza do espírito humano. A missão da Igreja e dos líderes espirituais deve ser a de promover o diálogo e a reconciliação, abrindo espaço para que diferentes perspectivas se encontrem em um terreno comum de amor e respeito. A verdade, quando buscada com humildade e sinceridade, revela-se não como um dogma imutável, mas como um caminho contínuo de descoberta e de crescimento. É essa abertura para o diálogo que pode conduzir a uma renovação real e profunda na forma como vivenciamos a fé. Ao olharmos para o futuro, percebemos que a humanidade se encontra diante de desafios sem precedentes, mas também de oportunidades únicas de transformação. A profecia dos 112 Papas, os sinais que se desenham na trajetória da Igreja e os ensinamentos de figuras como Padre Pio e outros santos, nos lembram que a crise pode ser o prenúncio de uma nova era. Essa nova era não se define apenas pelos eventos apocalípticos que alguns preveem, mas pelo potencial de renovação que reside na capacidade humana de se reinventar. A mudança dos paradigmas sociais, a busca pela justiça e a reconfiguração das estruturas de poder apontam para um mundo onde a fé e a razão podem caminhar em uma simbiose que impulsione o bem comum. O exemplo dos santos não se limita a textos antigos ou a relatos místicos, ele se traduz em atitudes diárias que podem transformar nossa existência. Desde a simplicidade de um gesto de segurança até o compromisso com causas sociais, cada atitude fundamentada na fé é um passo em direção a um mundo mais justo e solidário. Os ensinamentos de Padre Pio, por exemplo, continuam a inspirar pessoas que, em meio às dificuldades, encontram na oração e na caridade a força para seguir adiante. A espiritualidade prática é um convite para que cada um de nós se torne um agente de mudança, influenciando positivamente aqueles que nos cercam. Essa influência, que muitas vezes passa despercebida, é o semente de uma transformação maior, capaz de irradiar a luz divina em todos os cantos da sociedade. Ao retomarmos o caminho iniciado pelos nossos antepassados e pelos santos que deixaram marcas indeléveis na história da fé, somos convidados a encarar o futuro com coragem e determinação. A profecia dos 112 Papas e os acontecimentos recentes não são um fim em si mesmos, mas sim um convite para que cada um de nós repense seu papel na construção de um mundo melhor. A missão da Igreja, independentemente de quem ocupe o papado, é preservar a essência do amor, da verdade e da esperança. Que esperamos, inspirados pelos ensinamentos de Padre Pio e pela resiliência dos santos, continuemos nossa jornada com a certeza de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos de maior incerteza. A cada prece, a cada ato de fé, estamos construindo uma ponte entre o céu e a terra, um elo que nos une em comunhão e fortalece nossa esperança no futuro. Reserve agora um instante para fechar os olhos, respirar profundamente e se conectar com o divino. Imagine que cada batida do seu coração é uma prece que sobe aos céus, levando consigo todas as suas angústias e recebimentos. Visualize a luz de Deus iluminando cada recanto de sua alma, dissolvendo as sombras do desespero e abrindo espaço para a paz que transcende o entendimento. Essa meditação é uma tempestade de que, mesmo nas vidas da vida, o amor de Deus permanece inabalável. Que a luz divina me inunde e que, em cada respiração, eu encontre a força para enfrentar os desafios com fé renovada. Que a paz que vem de Deus seja meu refúgio e minha inspiração para transformar o mundo ao meu redor. Ao prosseguirmos nessa reflexão, é fundamental compreender que espiritualidade não se restringe aos momentos de culto ou de oração formal. Ela se integra em cada aspecto da nossa vida, no trabalho, na família, nas relações interpessoais e nas pequenas atitudes do dia a dia. Viver com fé é, sobretudo, transformar o ordinário em extraordinário, é ver a mão de Deus em cada detalhe e considerar que, mesmo nas dificuldades, há sempre uma razão para acreditar em um futuro melhor. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, torna-se uma oportunidade para exercitarmos a gratidão e a humildade. Essa postura transforma não apenas a nossa própria existência, mas também irradia esperança para aqueles que nos cercam. Assim,
A prática diária da espiritualidade se torna um instrumento de transformação social, um meio de construir uma comunidade mais justa e solidária. Em momentos de incerteza, é vital que os fiéis se unam em comunhão, transcendam as barreiras das diferenças e cultivem a empatia. A Igreja, enquanto corpo de crentes, tem o papel de ser uma família que se apoia mutuamente, onde cada oração coletiva fortalece o espírito de todos. Essa união, que vai além das divisões institucionais e das disputas internacionais, é uma prova de que o verdadeiro poder de fé reside na comunhão dos corações. Quando celebramos juntos, seja em missas, encontros de oração ou simplesmente em conversas de solidariedade, estamos reafirmando nosso compromisso com o amor e com a justiça. Esse sentimento de pertencimento e de cuidado mútuo é a base para que possamos enfrentar os desafios do mundo com a segurança de que não estamos sozinhos. O futuro pode parecer incerto, mas é justamente nessa incerteza que se encontra a possibilidade de uma transformação profunda. A história nos mostra que, após períodos de grande turbulência, surgem tempos de renovação e de prosperidade espiritual. A cada ciclo de desafios, a fé é testada e, por consequência, se fortalece. Essa dinâmica de queda e ressurgimento é parte intrínseca da existência humana e do plano divino para a redenção do mundo. A expectativa de que um novo líder ou uma nova era se anuncie, embora transmita de simbolismos e profecias, não deve ser motivo de temor, mas sim um incentivo para que cada um se dedique a cultivar a espiritualidade e a solidariedade. Que podemos, então, olhar para o amanhã com a confiança de que, independentemente dos acontecimentos que se sucederem, a presença de Deus será o alicerce inabalável que nos sustentará. A nossa jornada de fé exige mais do que devoção pessoal, ela exige ação e comprometimento com os valores que definem o cristianismo. A responsabilidade de transformar a realidade passa, necessariamente, pela prática de gestos concretos de amor e justiça. Seja na ajuda aos necessitados, na luta contra as injustiças sociais ou na promoção do diálogo entre diferentes culturas e religiões, cada ato de espera é um passo rumo a um mundo mais humano. Uma verdade, tão essencial para nossa caminhada, não se esconde em dogmas imutáveis, mas se revela na vivência diária dos princípios de compaixão, integridade e respeito ao próximo. Ao abraçarmos essa missão, honramos não só os ensinamentos dos santos e do Papa Francisco, mas também a mensagem universal de amor que atravessa os tempos. A herança deixada pelos santos, em especial por figuras como o Padre Pio, é um legado que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. Cada história de superação, cada testemunho de fé e cada milagre atribuído à intercessão divina servem de inspiração para que possamos viver com mais confiança e determinação. Esse legado não se restringe aos textos antigos, mas se faz presente em cada sorriso, em cada gesto de amor e em cada ação que busca fazer do mundo um lugar melhor. Ao honrar essa herança, nós nos conectamos com uma tradição de fé que tem o poder de transformar nossa existência. A memória dos santos é viva, e sua influência continua a se manifestar na forma como enfrentamos os desafios e na maneira como escolhemos viver nossa espiritualidade. Mesmo diante das sombras que se fazem presentes em tempos de crise, é na luz da fé que encontramos o caminho para seguir adiante. Cada obstáculo se transforma em uma oportunidade para reafirmar a nossa confiança no amor divino, e cada incerteza se converte em um convite para divulgar a nossa relação com Deus. Uma jornada espiritual, embora repleta de desafios, é também um percurso de descobertas, onde a cada passo somos surpreendidos pela graça e pela beleza da criação. Que podemos, então, caminhar juntos nessa trilha, inspirados pela memória dos santos e fortalecidos pelos ensinamentos dos que, como o Padre Pio, nos mostraram que a verdadeira paz só se alcança através da entrega total a Deus. Essa caminhada é feita de pequenos gestos e grandes sonhos, de orações sussurradas e de louvores entoados com o coração. Ao refletir sobre os tempos que vivemos, é impossível não notar a necessidade de uma renovação profunda, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Essa renovação exige coragem para romper com padrões antigos e para abraçar a incerteza com a confiança de que o amor divino nos guia. A resiliência, a cultura através da oração e do compromisso com a verdade, é uma ferramenta que nos permite enfrentar as adversidades com serenidade e determinação. Cada desafio superado fortalece nossa fé e amplia nossa capacidade de amar, perdoar e recomeçar. Nesse processo, a experiência dos santos se torna um farol que ilumina os caminhos,
mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma oportunidade para renascer. Que essa nova perspectiva nos impulsione a buscar a transformação interior e a construir, juntos, um futuro repleto de esperança. Enquanto nos aproximamos do termo desta reflexão, o chamado inabalável da fé permanece como um convite constante para que nunca deixemos de buscar a verdade e a luz divina. A profecia dos 112 Papas, os ensinamentos de Padre Pio e a história da Igreja nos lembram que, em cada ciclo de crise, há a oportunidade de um recomeço. A renovação espiritual não é um fim, mas o próprio caminho que percorremos para nos tornarmos instrumentos do amor de Deus. Que possamos, a cada dia, fortalecer nossa relação com o divino, transformar nossas angústias em preces e nossos medos em coragem. Que a intercessão dos santos, a força da oração e o compromisso com a verdade sejam os alicerces que sustentam nossas vidas, guiando-nos através dos desafios e iluminando o caminho para um futuro melhor. Em meio a esse cenário de mudanças e incertezas, lembre-se sempre, a verdadeira transformação começa no interior. A conexão com Deus, cultivar por meio da oração, da meditação e do amor ao próximo, é a chave para enfrentar os tempos difíceis com a confiança de que, independentemente das circunstâncias, a luz divina nunca se apaga. Nossa missão é viver uma fé de forma autêntica, decidida com justiça, espalhando esperança e mantendo a chama da verdade acesa em cada ato do cotidiano. Que essa reflexão seja um guia para os momentos de dúvida e que, através dela, possamos encontrar a coragem para transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e renovação espiritual. A jornada continua, a cada passo, somos lembrados de que o amor de Deus é eterno e que a esperança é a força que nos impulsiona para um amanhã repleto de possibilidades. Que a paz de Cristo esteja sempre com você e que, através do exemplo dos santos e dos ensinamentos dos grandes mestres da fé, possamos trilhar juntos o caminho da verdade, da justiça e do amor. Mantenha viva a chama da esperança e confie que, mesmo nas maiores adversidades, a luz divina iluminará o seu caminho, conduzindo-o para a plenitude da vida e para a realização dos mais profundos sonhos. Amém.